contando meu testemunho como se ele fosse uma fofoca até você resolver que vai me seguir. Começando pela vez que minha avó virou crente e minha mãe decidiu que ia internar ela no sanatório. Bom, eu venho de uma família de bruxista. Eu poderia até dizer que a gente era, tipo, da Umbanda, da Quimbanda, do Espiritismo, mas seria mentira. A realidade era que a gente tava aonde convinha, onde o tambor batesse mais forte pra dar certo as coisas que a gente queria que desse. Inclusive, a minha avó era casada com o meu avô. Ela tinha recém passado por um divórcio. Logo, o que vocês acham que ela foi fazer? Foi bater um tambor pra ver se eles voltavam. Só que você já ouviu falar que quem faz essas coisas pra outras pessoas acaba pagando na lei do karma? Por mais que a gente, como cristão, não acredite em karma, fato é que isso era muito verdade. Aí minha avó simplesmente começou a ficar doida. A gente morava numa chácara e, tipo, ela tinha uma cama de princesa, que tinha um espelho assim no meio da cama. Ela começou a ver espírito, demônio, saindo por aquele espelho, e ela conta que, tipo, eles pegavam ela, sufocavam ela. Um monte de quadro lá em casa, e do nada ela dizia que tava enxergando, tipo, capetinha pintado nos quadros. Ela tinha um sobrinho que era evangélico pra família, em Jundiaí ou Sorocaba, não lembro. E ele falou pra ela que daquela situação que ela tava, só Jesus podia. Daí ela resolveu começar a ir pra igreja com ele. Só que daí o negócio começou a escalonar em níveis estratosféricos. E um dia que a gente chegou em casa e ela tinha simplesmente feito uma fogueira santa do meu tamanho. Ela tinha pegado todos aqueles quadros, todos os livros que a gente tinha de magia, imagem, e botado numa fogueira e tacado fogo em tudo. Só que ninguém da minha casa era crente e ninguém estava acostumado com esses faniquitos da minha avó. Além disso, ela começou a virar, tipo, essas irmãs bem do coque, essas crentes bem radical. Então, tipo assim, tudo era Jesus, a gente respirava, minha mãe respirava do lado dela, ela já falava, tá amarrado em nome de Jesus. Eu lembro de um dia que tava, tipo, caindo uma tormenta e ela simplesmente entrou no carro dela, que era um Gol bolinha vermelha, saiu naquela tormenta de Biúna, que era a cidade que a gente morava, até Jundiaí ou Sorocaba, não me lembro, só pra ir pra igreja no culto de domingo. Essa da minha mãe decidiu que isso tinha passado todos os limites do razoável e que a medida mais cabível para aquele momento era internamento. Mas o que ela não contava é que no meio desse balacobaco todo, um dos meus tios se converteu também. Aí, como eles eram em 3 irmãos, a minha mãe acabou perdendo força e não conseguiu internar minha avó. Uma das partes mais lindas dessa história pitoresca é que ela conta que o dia que, tipo, Jesus se manifestou para ela tava lá embaixo, num rio, tinha lá na chácara, e ela viu, tipo, uma garça, aquele passarinho que é branco, todo sujo de lodo. E de repente essa garça veio e ela deu, tipo, um mergulho, assim, sabe, no rio, e ela saiu branquinha. E daí ela conta que quando ela viu aquilo, Jesus falou pra ela que era isso que ele ia fazer com ela. Ela conta essa história até hoje, chorando. Até eu me emociono quando eu escuto. E daí a minha avó virou crentíssima. E hoje em dia todo mundo da minha casa é crente, mas eu te conto isso em outro momento, se você resolver me seguir. Beijo, tchau.